Mas a pergunta aqui é do Jalmaci, eu achei interessante essa pergunta, porque ele é motorista da Viplan e houve uma declaração do governador de que a Viplan provavelmente vai sair do sistema e esses motoristas seriam aproveitados em outras empresas. É verdade isso? Jalmaci? É verdade, é verdade, e vamos colocar, dar essa informação muito importante, porque mexe aí com alguns milhares de rodoviários. Verdade. E nós temos que entender o seguinte: os rodoviários foram extremamente importantes nesse processo como um todo. Eles tinham consciência que os empregos não teriam continuidade na própria forma de operação que estava havendo. Por exemplo, eles não estavam tendo os direitos recolhidos, né? Os salários começavam a atrasar, né? Dado o verdadeiro colapso, começaram a entrar o sistema público de transporte. Nós só conseguimos fazer a assunção do grupo da Amaral porque houve, né, uma disposição dos próprios rodoviários em construir um novo momento. Então nós não conseguiríamos ter chegado aqui se não houvesse essa parceria, não digo essa parceria, mas esse entendimento, essa firmeza dos rodoviários. Então no edital consta que prioritariamente deverão ser. Então, por exemplo, até a entrada dos ônibus em parte visa esse fato, não provocar demissões desnecessárias, etc., no sistema dos rodoviários. São fornecidas listas dos motoristas moradores em cada cidade que os ônibus começam a entrar, de forma a ser desligado de uma empresa e entrar a outra. As empresas que estão pagando as indenizações de direitos trabalhistas, né, alguns empregados inclusive já estão sendo desligados e começando a recontratação. Né? E tem alguns empresários que, talvez por dificuldade ou talvez até por uma estratégia, né, de postura deles, não estão demitindo, fazendo com que os empregados saiam por moto próprio. Até isso nós invocamos a presença do Ministério Público e da Justiça Trabalhista, no caso a Justiça Trabalhista, para que ajude a dirimir a dúvida. Né? O governo não é dono da verdade, ao contrário, tem que construir um entendimento. Olha, então, para todos os colaboradores das empresas que estão saindo, a notícia é que serão reaproveitados, né, nas novas empresas. E o edital fala isso e estamos respeitando. Se existe ainda alguma dificuldade na sequência de entrada, em virtude de respeito, em respeito aos rodoviários, e aqui não tenho como citar o nome de todos, cito o nome do João Osório, que tem sido, às vezes... O interlocutor. O interlocutor, às vezes com posições duras contra o governo e tudo, mas tem sido um defensor que nós temos que entender, e daí que tem que haver esse ponto de convergência. 3 minutos faltando para as 8 da manhã, Celso Bianchi. 2 questionamentos. Primeiro, eu quero parabenizar o governo do Distrito Federal, a pessoa do governador Agnaldo Queiroz, que demorou, mas a justiça divina, ela demora, mas não tarda. Eu dei aqui com exclusividade, o menino também deu no jornal, um dia depois que eu tinha informado, que o diretor do Detran seria exonerado do cargo. Um péssimo diretor, um perseguidor de servidores ali no Detran. A verdade é essa. É um perseguidor, um maquiavélico. Pois bem, o Diário Oficial não está abrindo agora na internet, mas provavelmente, se não for hoje, vai ser amanhã a sua exoneração. Parabenizo o governo do Distrito Federal, porque é um absurdo em Brasília. A 500 metros, em cada esquina, um pardal. É uma roubalheira esse Detran aqui de Brasília. É o que mais arrecada dinheiro no país, é o Detran de Brasília, e 2 ou 3% é investido na educação do trânsito. É um fato lamentável. Agora, Felipe, me diz uma coisa. A Secretaria de Cultura é uma das suas pastas? Não está sob orientação do PMDB, mas o governo é um. Tá, o que me falar em 2 Tá, só para fechar, Paulo, o que me causou estranheza, e a gente sempre divulga aqui com primeira mão. Às vezes o Paulo, mas essa informação sua é verdade, Celso? Olha, eu quero deixar bem claro, eu tenho um bom relacionamento com todos os deputados, graças a Deus. Uns se fingem gostar de mim, outros nem tanto. Mas enfim, cada um pensa como quer. Eu coloquei aqui que o Teatro Nacional, o governo Agnaldo Queiroz, pagou 3 milhões por um projeto, para a reforma do Teatro Nacional. 3 milhões de reais. Só a reforma custará 100 milhões de reais. Ou seja, desse governo a cifra é só dos milhões. É justo, Felipe, pagar-se por um projeto 3 milhões, enquanto a saúde está de mal a pior, por mais que haja o esforço do nosso secretário Rafael? São 2 coisinhas que eu gostaria de falar de forma bem rápida. Tem coisas que são subjetivas e tem coisas que são extremamente claras, fáceis de mensurar. Por exemplo, o fato que você falou sobre o Detran. Né? Uma coisa é a pessoa, o desempenho da pessoa, do Bezerra, à frente do Detran,
como um técnico, as demandas nossas na área de obras, etc., sempre atendeu muito bem. Outro fato é esse aspecto que eu desconheço, da relação dele com os funcionários, daí eu realmente desconheço, não posso falar sobre isso. Mas o Bezerra já foi substituído, né? Foi comunicado ontem a substituição dele, e portanto eu gostaria de falar, daí uma coisa subjetiva eu não tenho como falar. Agora, o fato... Felipe, ele foi substituído pela bancada para indicar ele, a bancada evangélica, não é isso? Não sei, eu não sei o nome da pessoa que entrou. Foi o PR que ficou com o Detran. Eu não sei o nome da pessoa que eu sei. O governador Aguinaldo parece que estava querendo agradar o PR. Eu sei que ele foi substituído por um fato fundamental. Primeiro, que o governador Aguinaldo teve o cuidado, eu agradeço a gentileza dele, e me comunicar o fato. E o segundo fato, à noite, né, o Bezerra ligou para minha casa, né, agradecendo o trabalho que desenvolveu ao longo do tempo comigo, porque nós tivemos muitas parcerias nesse negócio de obras, de sinalização, de trabalho durante a noite, tudo, e comunicando a mim, eu, de coração, até por um equívoco meu, né, eu deveria ter perguntado quem seria o substituto, mas não perguntei. Mas o Detran era uma estatal que estava nas suas mãos, né? Não, de forma nenhuma, nunca teve ligado ao PMDB, nunca teve. Olha, volto a insistir, o governo é um tem locais, tem empresas, etc., que ficou sob orientação do PMDB. No caso, o Detran, não. E não é porque ficou sob orientação deste ou daquele que nós devemos nos eximir de responsabilidade. Volto a falar, o governo é único. Com relação ao fato do teatro, né, eu entendo o seguinte, e daí já é um fato, é uma das ciências exatas. Engenharia é fato da ciência exata. Por exemplo, esses fatos de custo de projeto, custo de obra, etc., hoje tem tudo planilhas computarizadas, os preços são consagrados nacionalmente, existem tabelas de preço e tal. Isso daí é extremamente fácil, certo? Você determinar... Mas não é justificável. 3 milhões, pobre, por um projeto. Imagina se fosse no governo Arruda ou Roriz, se falasse num custo desse total. No PT pode tudo. Celson, espera um pouquinho. Eu não sei a envergadura do que nós estamos tratando, mas volto a insistir o seguinte, num outro momento, né, que eu voltar aqui, ou mesmo posso informá-los o que representa isso, me informar do fato, porque isso é ciência exata, daí é resultado de uma ciência exata, resultado da matemática, aí não tem erro, não tem subjetividade. Dá para se calcular os centavos. E a reforma 100 milhões, que é o pior ainda, me desculpe, eu não daria para sei, fazer um outro teatro nacional. Eu não sei o que é este fato, eu teria que ter a rodoviária ali, 8 milhões para passar uma pintura ali. Não, 8 milhões. De forma nenhuma 8 milhões para passar uma pintura, meu Deus. Vocês estão vendo os andares, vocês estão vendo 8 milhões, vai lá, passar uma pinturazinha, 8 milhões. O discurso é fácil. Vai lá agora, nesse minuto, quem estiver passando por lá. Com todo respeito, fácil. Andaimes montados, fazendo a quebra do grecite antigo, recuperando as trincaduras na estrutura de concreto, recobrindo o grecite, aplicando pintura, aplicando um verniz de proteção, vai ter o polimento de todos os pilares, vai ter o polimento. Isso é feito todo ano, né, Felipe? Não, de forma nenhuma. Faz alguns anos, faz uns 20 anos que não é feito isso. Não, só para fechar essa questão do Teatro Nacional, Felipe. Não, esse negócio do Teatro Nacional, pera um pouquinho, vamos levar o seguinte. Primeiro, eu não tenho aqui a dimensão exata do fato, você também, pelo que você falou, não tem, é uma reforma. Então seria interessante ver e não tenho a menor dificuldade de me colocar à disposição de um retorno, até que vocês me derem um programa. É verdade. Não falando mais sobre o aspecto da gestão pública. Então, eu venho aqui com toda tranquilidade e respondo a pergunta que for. Aqui não foi filtrado. Aliás, tem que tirar o chapéu, Felipe. É um cara de coragem. Ele fez um compromisso com o povo de vir aqui, veio. Aqui não foi filtrado uma pergunta. Vamos ser sinceros. Todos vocês estão aí com os microfones na frente. É porque a gente representa aqui o povo. Não foi filtrado. Ótimo. Como é que eu posso acertar, trancado dentro de 4 paredes? Então sinta-se à vontade. É verdade. Então, este fato... Agora, um detalhe eu queria falar. Uma questão de justiça. Certo? O aumento dos professores, por exemplo. Ele, por ano, ele custou R$1 bilhão e custa R$1 bilhão. E acho um dinheiro muito bem empregado. Você não há como transformar um país sem educação. Mas só para vocês terem em conta o fato. Quer dizer, e esse aumento, ele vai incidir todos os anos. Daqui para frente, só aumento. Só que nós demos, fora dos outros governos que virão, darão, ou fora os outros governos que passaram, deram. Ao longo desse ano, custa para nós R$1 bilhão. O ano que vem vai custar outro R$1 bilhão. O outro ano vai custar outro R$1 bilhão. Certo?
É como se custasse por 10 teatros nacionais. Mesma coisa, Celso, na área da saúde. Por exemplo, eu sou engenheiro, a minha formação é engenheiro, eu não tenho facilidade. Aliás, reconheço que você é um bom gestor, isso aí eu sempre deixei bem claro. Governador, obrigado, fico honrado. Mas o governador Agnello já é médico e tem uma facilidade maior para discorrer sobre o assunto. Mas, por exemplo... Porém, como gestor, deixa um pouco a desejar. É inquestionável, certo, que em 2 anos e 7 meses de governo foi duplicado o número de UTIs. Então, tem um fato extremamente positivo. Você, em 2 anos e 7 meses, duplicar o funcionamento de UTI, você pode até reclamar de falta de remédio. Mas são faltas pontuais. Agora mesmo estamos na normalidade, que não está se publicando nada. As faltas pontuais. Quando nós chegamos, era falta generalizada. Né? Então acho que a gente tem que levar em conta algumas coisas que tem feito. Por exemplo, hoje, se você monitorar, né, as salas de espera, etc., claro que existe. Tem dia que nós estamos com 70% do pessoal de fora de Brasília. E não é do entorno, não. É de toda a parte do Brasil. E é um direito dos irmãos brasileiros. Pô, o cara está vendo a mulher morrer, ou o filho morrer, ele tem que vir para cá. É um direito que assiste a ele e nós temos que entender esse fato. Agora, nós temos também que ter entendimento que, pô, vocês viram balanços em fim de semana que mais de 70% do atendimento era provocado por pessoas de toda a parte do Brasil, não em torno. Né? Então isso daí é um desafio constante. Né? Estamos satisfeitos? Claro que não estamos satisfeitos. Um dia que a gente vai satisfeito, pronto, acabou tudo, não tem mais sentido. Não tem mais tempo. Pergunta uma pergunta, por favor. Não, mas peraí, todo mundo tem que fazer pergunta, Celso. Todo mundo tem que fazer pergunta aqui, né? O Terrinha tem algumas perguntas, o Bororó está aqui se sentindo É porque a grande imprensa em Brasília não tem coragem de fazer a pergunta, então a gente tem que fazer a pergunta. Nós somos imparciais, pô, independentes. Não, nós somos independentes. Não faça a sua pergunta. E eu lhe pergunta. agradeço, eu sei que você está sendo pressionado para me tirar do ar. Não. Mas não tem nada. Você me tira do ar e vou falar na propaganda eleitoral. Isso é uma briga para Não existe nada disso, Me absolutamente pergunta qual nada. o programa popular aqui em Brasília de rádio que fala do governo. Que fala as verdades e as mentiras. A gente não há, fala, só nós. Só nós. A gente fala dos assuntos que Só interessam nós para os cidadãos fazemos. da nossa cidade. Só gente... nós que fazemos. Não, sem Doa dúvida. quem doa, a gente tem É que falar a verdade. verdade. Duela quem duela. Felipe, eu sei que o povo fala, o Celso Amansa, depois bate. Tem que reconhecer que o Filipe é um expert gestor. Isso aí é inegável. Tem que reconhecer esse mérito do Filipe. Agora, uma outra questão, Filipe, que muitos se fala assim nos bastidores da política e muitos não têm coragem. É o que falta, coragem em lhe perguntar. Um governo que não passa de 9% de aceitação popular. E você, toda e qualquer eleição que você venha disputar, você ganha. Não tenho conhecimento de nenhuma eleição que você perdeu. Você vai continuar no bar do governador Agnello Queiroz? Não é continuar. Eu volto a insistir para você o seguinte. Nesse momento, eu acho que tem coisas tão graves, tão complexas, para quem tem que encarar, sobretudo tem que encarar. Nesse momento nós temos que encarar. Nós tivemos um compromisso. Nós temos esse compromisso e vamos encarando esse fato. Esse ano não é um ano eleitoral. Eu torço para que a gente recupere, eu torço que esse trabalho nosso fique marcado e represente, traduza o esforço que nós fizemos. Isso que é importante. Nós temos que dar satisfação à sociedade, nós temos que fazer um fato. Eu acho que, volto a insistir, hoje seria um desumano, uma deslealdade, uma falta de compromisso com a sociedade se tivéssemos hoje usando o próprio Agnello ou eu usando a nossa posição para estar construindo uma candidatura. Eu acho que mas o senhor está bebendo um remédio amargo, não está não? Olha, eu sei que várias pessoas têm que tomar remédio. Eu brinquei aqui, né? Logicamente que... Esse é pro fígado. Não, às vezes tem coisa que às vezes não coincide com o nosso pensamento. Né? Mas se você tem que ter muito equilíbrio, muita paciência, ou você abraça a vida pública com entusiasmo, com compromisso, né? Ou se você achar que aquilo lá é um sacrifício acima das suas possibilidades, deixa a vida pública, vá seguir o seu caminho, vai trabalhar outra coisa, mas a vida pública exige que seja dessa forma. E nem podemos entender como sacrifício. Volto a insistir. Algum homem público, algum político que venha com discurso, toma um sacrifício, deixa essa vida, porque essa vida é dessa forma. Exige doação, existe forma de ser. Né? Agora, a vida pública,
momentos de muito conforto, que uma pessoa te abraça, na hora que uma pessoa reconhece algum tipo de trabalho, uma pessoa não é gestos de benéfica ou de bondade, não. Mas na hora que você entende que conseguiu construir alguma coisa, conseguiu deixar algum legado. E tem momentos muito difíceis, mas ou você faz com entusiasmo, você faz com alegria, você faz com determinação, com coragem, ou deixa a vida pública. Olha, 8 horas e 9 minutos, a gente não tem mais tempo. Só uma perguntinha, Pop. Só uma perguntinha. Vocês me devem. É importante. O senhor é vice-governador, mas eu quero fazer uma pergunta ao presidente do PMDB-DF. É verdade que estamos num ano pré-eleitoral, que a eleição é o ano que vem, mas é agora que se fazem as nominatas. Sim. O senhor tem um dos seus legados, é o 1515. Sim, sim. Que o senhor foi votado como deputado federal 1515 em 3 oportunidades, herdou esse número, né? O terceiro mais votado do Brasil. 166.200. Exatamente. Para quem vai o 1515 em 2014? Em 2010 foi do Pittman, parece que o Pittman ainda está no PMDB, mas está querendo sair. O PMDB ficou na bancada com um federal e 2 distritais. Para um partido grande aqui em Brasília é pouquinho. O que está previsto para 2014? Por que todo mundo está dizendo essa nominada do Felipe está muito boa? Não, é que nós enfrentamos a última eleição com uma nominata muito difícil. Foi um momento de crise do partido, com a saída do governador Roriz. Com o alcance, né, de vários parlamentares do PMDB, né, em algumas dificuldades políticas, inclusive alguns caçados, e nós perdemos 7 nomes que eram deputados que não puderam disputar a eleição. E isso fez com que a nossa bancada reduzisse. Mas ainda sob o nosso comando nós tivemos a eleição de 4 de 6 deputados no nosso momento. Vamos retomar com um número razoável de deputados, tenho certeza absoluta. Agora, o fato 1515, por lei, por proteção, cabe ao deputado Pittman, que eu volto a insistir, que em partido não existe ninguém, nesse caso, que tu fala, ninguém é insubstituível. Não. Em partido, sim, as pessoas são insubstituíveis. Por exemplo, a saída do Pittman, eu posso colocar outra pessoa, mas aquele apoiamento, aquela quantidade de votos, a gente perde efetivamente. Então, lamento profundamente, volto a insistir, o partido está de portas abertas para a permanência do deputado Pittman, e se ele permanecer, o 1515 é dele. E se ele sair? Se ele sair, aí existem regras na escolha. Por exemplo, obrigatoriamente vai para algum deputado que já é do partido e que teve número semelhante que na distrital, que vai disputar federal,